Não há caso impossível para Deus. Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa, até do mais terrível perseguidor da igreja. Essa é a história de Saulo. Capítulo de número 9 em Atos é um capítulo muito especial porque nos fala com detalhes da maior experiência de conversão até o momento, pelo menos narrado de forma tão vívida no livro de Atos. Você sabe quem é Saulo? Saulo é aquele jovem que esteve testemunhando a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, carregando e cuidando da roupa de todos aqueles que foram lá lapidar Estevão, ou seja, matar Estevão com pedradas. E esse Saulo, ele era uma pessoa da elite judaica. Ele aprendeu toda a lei dentro da escola do Gamaliel, que é um nobre e proeminente professor que nós vimos nos episódios anteriores. Ele era fariseu, zeloso quanto à lei. E o que aconteceu? Ele, já no ímpeto de zelo, de defender as causas da sua religião, ele dirige-se ao sumo sacerdote em Jerusalém e pede cartas de autorização para que ele possa prender os cristãos por onde ele passasse. Então, ele sai de Jerusalém no sentido ao norte, alcançar até as sinagogas de Damasco para prender todos aqueles que pertencessem ao caminho. Era como os cristãos eles eram chamados. No caminho para Damasco, diz o versículo 3, quando se aproximava dessa cidade, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo estava tendo um encontro vivo, real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo, esse Senhor Jesus Cristo que Paulo não conhecia como o Senhor ressurreto, como o Senhor de todas as coisas. Lógico que Paulo sabia quem era Jesus, que Jesus havia sido morto. Paulo talvez foi um dos que defenderam veementemente a morte de Jesus Cristo por afrontar as leis e os costumes da sua religião, mas nesse momento ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus chama Saulo pelo nome e Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus, ele é chamado de Senhor por Paulo. E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus diz a Saulo que quem estava sendo perseguido era ele. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve acontecer. A experiência de conversão, de encontro com Jesus, para Saulo foi algo tão marcante. Ele viu a luz, e na luz ele viu o Senhor Jesus ressurreto, e isso fez com que os seus olhos fossem cegados, e aqueles que estavam do seu lado, embora tivessem visto a luz, eles não ouviram nada. Eles viram Paulo cair, eles viram Paulo cego, e Paulo foi levado para Damasco. Nesse intervalo, o Senhor Jesus aparece para um discípulo chamado Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua chamada direita, pergunte por um homem que vem de Tarso. O seu nome é Saulo, ele está orando, você vai impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado da cegueira e ele vai ser cheio do Espírito Santo. E Ananias, ele se lembra que esse Saulo era justamente aquele que estava lá para perseguir todos os irmãos. Como assim, Senhor Jesus Cristo? Saulo é perseguidor da igreja, ele veio de Jerusalém com cartas e ele veio com más intenções. Mas o Senhor diz a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome para gentios, os seus reis e para todas as pessoas de Israel. E eu mostrarei para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Que transformação radical! Aquele que era o maior perseguidor da igreja, jovem, com ímpeto e com zelo, depois de um encontro real com Jesus, ele muda 180 graus, de água para o vinho, uma transformação absoluta que fez dele, que era um perseguidor, agora em um discípulo
de Jesus Cristo, e é justamente o que Jesus Cristo faz com todos aqueles com quem ele tem um encontro verdadeiro. Não importa os pecados que nós cometemos no passado, não importa o quanto o nosso coração era obstinado ou rebelde diante de Deus, a graça de Deus, essa graça irresistível, ela é muito maior do que os nossos sentimentos, do que as nossas afeições, do que qualquer tipo de emoção que a gente sinta. Quando Deus age dentro de nós, ele transforma o nosso coração, transformando alguém que era ímpio em alguém chegado a ele, um instrumento escolhido. Quer dizer que Saulo, ele era escolhido por Jesus antes de todas as coisas. Saulo era alguém preparado para levar o nome de Jesus aos gentios, para testificar aos judeus quem era Jesus Cristo, para sofrer em nome de Jesus Cristo. E o sofrimento de Paulo começa já quase que no momento em que ele é convertido, porque ele volta para Damasco, ele tem esse encontro com Ananias, ele é curado, ele é cheio do Espírito Santo, ele recupera suas forças e ele passa vários dias com os discípulos em Damasco. Diz o versículo de número 20 que logo começou a pregar nas sinagogas dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Paulo tinha autoridade para falar das Escrituras, ele era perito da lei, fariseu, e ele entendeu que o Senhor Jesus Cristo é o cumprimento de toda a lei e por isso declarou que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias escolhido, aquele que veio na linhagem de Davi para trazer redenção final ao seu povo. E quem ouviu ficou perplexo, mas como assim? Esse não é o mesmo que veio lá de Jerusalém com cartas para perseguir a igreja? Como que este que veio perseguir agora está falando a favor daqueles que invocam o tal nome de Jesus? Paulo começou a ganhar a antipatia e o ódio dos judeus, porque na perspectiva dos judeus, Paulo era um grande traidor. Paulo havia mudado radicalmente o seu discurso. Diz o versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo. Eles ficaram de tocaia na saída da cidade de Damasco por vários dias para ver se eles pegavam Paulo. E os discípulos de Paulo, e Paulo já tinha os seus associados, Paulo já tinha aquelas pessoas que estavam junto com ele, o levaram e desceram ele numa cesta secretamente para que ele pudesse descer novamente para o sul a caminho de Jerusalém. Olha só que coisa! Paulo, que mal acabara de se converter, de ser alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já estava lá pregando e testificando que Jesus é o Cristo, sobre a ressurreição desse Jesus, e ele já tinha os seus discípulos. É essa ação do Espírito Santo em Atos. Atos não fala de um cristianismo apenas subjetivo, de um cristianismo que está fundinho lá no fundinho da sua alma, tão no fundo que ninguém percebe, muito pelo contrário. A ação do Espírito Santo é patente, é explícita, é visível, é transformadora. E Paulo, no versículo de número 26, chegou a Jerusalém, tentou se reunir com os discípulos, ou seja, com o colégio apostólico, mas mesmo os apóstolos ficaram com medo, porque, lógico, os apóstolos sabiam que Paulo era um perseguidor bem obstinado, bem empenhado em colocar na prisão os irmãos, e ele fez isso. Como assim, Saulo? Quem é? Esse cara não é aquele que estava perseguindo a igreja? Nós não queremos ver. E foi necessário que Barnabé, aquele que é o discípulo generoso, aquele que é o filho da consolação, ele levar Paulo e testificar tudo aquilo que Deus havia feito por meio de Paulo lá em Damasco diante dos discípulos. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Qual é o segredo para nós pregarmos corajosamente em nome de Jesus? Nós termos visto Jesus. É lógico que a experiência da imensa maioria é de nunca ter visto Jesus aparecer em carne e osso. Paulo viu,
Paulo teve encontro pessoal com Jesus, e é o mesmo encontro que nós devemos também ter com o Senhor Jesus, embora não o vendo fisicamente diante de nós, mas nós cremos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e essa fé nos faz testificar, ou seja, mais uma vez, sermos testemunhas de Jesus. Paulo fica com os apóstolos. Essa passagem também é registrada em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 até 18. Paulo passa tempo com os apóstolos. Paulo investe a sua estada em Jerusalém para ver o que os apóstolos estavam fazendo, e Paulo, ele ganha ainda mais coragem para pregar a palavra de Deus, e com a conversão de Paulo, a igreja passa por um momento de paz, porque o maior dos perseguidores era agora um dos maiores defensores do cristianismo, e está lá no versículo 31, a igreja passava por um período de paz, aonde? Na Judéia, Galiléia e Samaria, e ela era encorajada pelo Espírito Santo, e ela crescia em número. Que história sensacional da conversão de Saulo. Saulo, que era um perseguidor, agora passa a ser discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. É a transformação que Jesus faz na nossa vida. Agora, esse capítulo, ele é dividido metade na história de Paulo e metade na história de Pedro. Nós temos meio que uma transição a partir desse momento, nos próximos capítulos, de uma proeminência petrina dentro de Atos para uma proeminência agora paulina. E nós temos aí o testemunho de Pedro, que viaja por duas cidades que estavam distantes a mais ou menos 16 quilômetros. Pedro, chega numa cidade chamada Lida, e ali ele encontra um paralítico chamado Enéas, que estava naquela situação havia 8 anos. O que acontece? Enéas, ele é curado. Pedro diz: Enéas, Jesus vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Todos veem naquela cidade que a cura aconteceu, que um milagre havia acontecido diante dos seus olhos, e muitos se converteram ao Senhor. Veja que o milagre aqui, ele serve como um gancho para que Deus manifeste a sua graça, para que todos reconheçam que Deus está agindo naquele momento e naquela hora. E depois do seu ministério em Lida, Pedro vai para a cidade de Jope, que é uma cidade costeira, distante 16 quilômetros, pertinho de Lida, porque lá uma irmã, uma mulher de Deus chamada Tabita, cujo nome grego era Dorcas, que se dedicava no auxílio às pessoas, nas esmolas, nas orações, ela morre. Chamam Pedro: olha, não demore em vir até nós, porque Tabita morreu. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado ao quarto superior aonde ela estava, e Pedro performa, no poder do Espírito Santo, um milagre extraordinário. Pedro mandou que todos saíssem, e voltando-se para a mulher morta, Pedro diz: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. É uma história muito parecida com a história da cura da filha de Jairo, como relatado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 41. Até a frase Talita cumi, com o nome Tabita, é meio parecido, evoca a lembrança daquilo que Jesus havia feito, ter poder sobre a vida e a morte, e aquilo que Pedro estava fazendo em nome de Jesus, também fazendo voltar à vida a uma mulher que estava já morta. E esse fato se tornou também conhecido em toda a cidade de Jope, e também muitos creram no Senhor. Veja que o destaque aqui não é em Pedro, não é propriamente no milagre. O maior milagre mesmo são as pessoas crerem no Senhor, porque a fé é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele em nome de quem e aquele no poder de quem o milagre é performado, também é aquele que gera a fé no coração de todos aqueles que estão vendo o milagre acontecer e assim glorificar o nome de Deus. Pedro fica na cidade de Jope, na casa de Simão, aquele que é o curtidor de couro, e a partir do capítulo 10, nós vamos ver, nós teremos aí uma noção de como Deus vai usar Pedro para romper a barreira final do evangelho que falta ser rompida aqui no livro de Atos, que é a barreira rumo aos gentios. Paulo e Pedro.
no capítulo 9. As duas grandes figuras de Atos. Eles estão juntos, eles têm ministérios peculiares. Pedro, mais direcionado a esse primeiro momento, Paulo, direcionado aos judeus, mas também aos gentios, mas todos dentro do poder do Espírito Santo. São aqueles que são testemunhas de Jesus Cristo. Paulo pregou sobre isso. Jesus é o Cristo. Pedro, ele, por meio dos seus milagres, ele fazia com que as pessoas lembrassem não daquilo que ele estava fazendo, não colocando holofote sobre o grande poder que ele tinha. Muito pelo contrário, as pessoas lembravam de Jesus Cristo e creram não em Pedro, mas no Senhor. Olha só que ponto interessante. Paulo e Pedro, ambos testemunhas fiéis do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para os quais nós devemos também olhar e aprender a nós termos um relacionamento vivo com Jesus e assim ter fé para proclamar a sua palavra e viver dentro da nossa rotina como verdadeiros e reais discípulos do Senhor Jesus Cristo.